Para mim é uma honra, uma satisfação nessa noite estar compartilhando com vocês esse filme incrível, tá? Emociona, né? Me emocionei muito nesse filme, que é o Soul Surfer, que é a coragem de viver. Conta a história da Bethany. Ela foi muito corajosa pelo que ela passou, e eu vou estar contando um pouco dessa história. Antes disso, né, eu vou falar por que a criação do circuito de filmes. Por que filmes? Filmes é uma coisa que todo mundo gosta de assistir, gosta de realmente, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Por que não pegar a questão do filme e trazer aprendizados para o nosso dia a dia? Então, tudo que for para facilitar esse aprendizado, né, é muito bom a gente lançar mão. E esse é o objetivo do circuito de filmes, para justamente a gente poder se melhorar, melhorar o que está à nossa volta, né, através dessa mudança. E aprendizado e prática do que aprender. E esse filme é muito inspirador. Realmente eu já assisti algumas vezes, mas toda vez que eu assisto eu me emociono muito, porque realmente é uma história de coragem. Então assim, né, esse filme, como eu falei, é o Soul Surfer, né, Coragem de Viver. Então ele conta a história, é uma história verídica, é um filme baseado em uma história real, é um filme de 2011, e conta a história da adolescente Bethany, né, Hamilton. Ela tem um talento natural para surfar, e em um dado momento a vida dela é transformada quando um tubarão acaba arrancando um dos braços que ela tem. Então, e a questão da família, a gente vai ver que nessa construção dos acontecimentos no filme, esses pais, esse amor desses pais, esse acolhimento, né, para fazer com que a Bethany ela não desista. Então ela decide, né, continuar, e ela se recupera desse acidente e das dúvidas, né, desse futuro. Então eu vou estar falando um pouco mais nessa live quais foram os aprendizados que eu consigo tirar desse filme. Foram muitos, né? Eu espero que eu possa trazer todos aqui, e você que está assistindo, que você possa compartilhar esse aprendizado que se você já assistiu ou que você já ouviu falar desse filme. Luz, seja bem-vinda. Então eu quero que você compartilhe o que você de fato já, né, pegou de aprendizado desse filme. É importante, né, a sua participação, e que a gente possa trocar esses aprendizados. Eu sempre digo que eu estou sempre aprendendo, nessa posição, né, de estar aprendendo todos os dias. Apesar de estudar muito, né, essa posição de aprendiz da vida tem me feito crescer muito. Então é esse convite também que eu faço para você que está assistindo, que possa compartilhar os seus aprendizados e a sua visão. E eu vou acolher, né, com todo amor e carinho. Então assim, esse filme fala de paixão, né, paixão em relação a algo que você gosta muito de fazer, a questão do talento e a questão de um sonho. Então paixão, sonho, isso que está envolvida na Bethany, e é bem surpreendente a reação, né? A Bethany, ela sofre um acidente, ela perde um dos braços, e ela está nessa caminhada, né? Se a gente for reparar, o pai é surfista, a mãe é surfista, os irmãos são surfistas, a família toda. Então é algo que o surf na vida de Bethany é o que há de mais importante. E com esse acidente, né, o arrancar do braço,
ela vê, né, porque o surf, né, tem a questão da batida dos braços para o nadar. Então, quando acontece isso, tudo muda na vida de Bethany. Então, assim, uma das coisas que esse filme fala, uma das passagens, é que quando nós estamos muito perto do problema, de algo que está acontecendo, a gente não consegue enxergar muito ou ter clareza da situação. Mas quando a gente se afasta, ou então tira um foco um pouco da questão, Luísa, seja bem-vinda, e Ioná também. Então, quando você tira o foco do problema, ou você sai dessa imersão de um problema, você consegue enxergar muito melhor. É aquela história, quanto mais eu foco, mais expande. Se é um problema que você foca, vai expandir o problema, vai parecer muito pior do que ele realmente é. Se é algo bom que você foca, do mesmo jeito, a mesma lei funciona. Então, nesse filme, ele mostra isso. Ele tem uma passagem de aprendizado. Sally, seja bem-vinda. Então, quando você está muito perto de uma situação, não sei se vocês já passaram por isso, você está tão envolvido que você não consegue enxergar nem raciocinar direito. Você acaba potencializando aquilo. Então, às vezes, é melhor a gente dar uma parada naquilo e poder, né, dar uma volta para que as ideias se assentem e você possa enxergar e ter até soluções melhores para a situação. Então, esse filme, ele traz isso como um dos elementos, eu trago isso como aprendizado, e essa questão também, a coragem que ela teve, apesar da situação ser muito adversa, existia uma possibilidade de ela não surfar mais, mas isso não deixou abater. Então, assim, essa passagem desse filme me faz lembrar muito, na época, eu quis muito ser jogador de futebol. Era uma paixão para mim. Então eu busquei ali pela 15, 16 anos, eu estava ali muito próximo nessa questão da carreira do futebol. E aí eu tive uma lesão no joelho. E ali era o meu foco, eu vivenciava, eu respirava aquilo de manhã, de tarde, de noite. E aí quando veio a lesão no joelho, e aí eu fui no médico, aí falaram que eu tinha que fazer cirurgia. Eu não fiquei contente. E quanto tempo eu ia ficar fora? Ia ficar 1 ano fora sem jogar. E aí eu fui para outro médico. Eu fui para uns 9 médicos. E todos falaram que eu tinha que fazer cirurgia e ia ficar 1 ano e pouco fora sem jogar. Aquilo me abateu muito. Eu fiquei muito triste. Não cheguei a uma depressão, mas muito triste. Então, o caso de Bethany, nessa questão do surf, que era a paixão dela, da mesma forma abateu ela. Mas no momento que ela passou pelo acidente, naquele momento ela teve uma tranquilidade. E graças a quem estava envolvido naquele momento, pôde salvar a vida dela. E o pior, né, o medo que tinha da família era ter perdido a Bethany. Então é importante a gente, algo que poderia ser a maior tragédia, que pode ser o maior problema para a gente, pode ser a maior dádiva que pode ter acontecido ou acontece. Possa ser que a gente não entenda muito o que aquela coisa ou aquele propósito, né? A gente pode pensar, dependendo da crença de cada um, o que Deus tem como propósito na nossa vida em relação àquilo. Aí eu posso pensar que naquele momento que eu tive a lesão no joelho, eu não via mais nada, a sensação de estar sem chão é que um paradigma, uma verdade acabou sendo desconstruída. Então, da mesma forma, a Bethany, na questão do surf, ela vivia daquilo, ela não abria a visão para outras possibilidades.
Então ela vivenciava ali, né, 150% o surf. Então assim, uma outra coisa que eu aprendo, Noélia, Mônica, sejam bem-vindos. Então uma outra coisa que eu aprendo com esse filme tem um momento no filme que fala o seguinte, em relação a uma jornada comunitária de ajudar um país, e a Bethany ela prefere treinar para o campeonato de surf do que ajudar essa comunidade, né? Tem um tipo eu não sei se é uma pastora, mas um guia espiritual no sentido que dá a palavra no filme, e ela que está à frente disso. Então nesse momento ela convida a Bethany para isso, e ela recusa porque ela tem que treinar para o surf. E aí ela compartilha isso com a mãe, e ela fica meio com um pesar, né? Será que era certo eu ter recusado não ajudar, ou eu treinar para o campeonato? E aí ficou aquela dúvida na mente dela. E aí aí depois passa mais um tempo, e assim, né, nessa passagem eu tenho como aprendizado o seguinte, porque ela chega a citar o seguinte: que diferença faz a minha ajuda em relação àquela comunidade? Ela chega a falar isso. Por que ela chega a falar isso? Porque ela pensou o seguinte: tem outras pessoas que poderiam ir lá e ajudar também. Aí eu posso pensar o seguinte, um aprendizado é que cada um pode ajudar, né, mesmo que pareça um pouco, mesmo que pareça algo que seja dentro de uma dimensão, talvez de um país, de uma comunidade. A sua ajuda, mesmo que você ache que seja pequena, ela é uma ajuda significativa. Qualquer ajuda, mesmo que seja o mais pequena que seja, ela pode ajudar alguém, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, ou de uma pessoa, pode até salvar uma vida. Então assim, o que eu tiro de aprendizado? É que mesmo que pareça pequena demais essa ajuda, não subestime a ajuda que você pode dar, porque a repercussão disso na vida de outra pessoa, de outras pessoas, pode fazer muita diferença, mesmo que seja um gesto, uma palavra, como no filme ela fez isso em outro momento e fez uma diferença tremenda. E ela ressignificou algumas coisas nessa caminhada dela. Uma outra coisa que eu vi muito é a cumplicidade dessa família. Como eu falei no início, existiu muito amor em relação a Bethany, né, os pais e os irmãos, em um acolhimento nesse momento que ela ficou sem o braço. Existia a dor física, existia a dor emocional, de uma possível perda de um sonho, né, de vivenciar um talento que ela tinha. E a família, né, a família é importante nesse acolhimento, né? Nesse filme ficou muito claro o apoio que ela teve, e é muito importante isso. E eu falei que ela perdeu um braço, e a gente pode pensar que algumas pessoas também existe esse limite física. Só que o que eu tiro de aprendizado desse filme? Além dessa limitação, possível limitação do corpo, existe uma limitação da mente. Aí eu me perguntei no momento que ela estava vivenciando isso, o quanto, né, quanto de nós, tendo talvez braço, perna, tudo, né, entre aspas, perfeito,
a gente não faz o que é preciso fazer, ou a gente tem medo ou se limita. A gente pode muito mais, e por questões, né, enfim, de várias coisas, várias situações na nossa vida, a gente acaba se privando. Nós mesmos, nós vamos nos limitando. E nesse caso desse filme, a Bethany, ela perde um braço. Só que diante da limitação que ela estava vivenciando, ela buscou superar aquilo. Ela procurou alternativas. Ela buscou olhar, e com bastante coragem. É diferente que a gente pense que uma pessoa corajosa ela não tem medo. Não é, uma pessoa corajosa tem muito medo. Só que qual é a diferença? Ariadne, seja bem-vinda. Amanhã a Deus pertence. Seja bem-vinda. Então, assim, qual é a diferença, né, de uma pessoa corajosa e uma pessoa medrosa? Vamos colocar assim. Uma pessoa corajosa, apesar do medo, ela não se paralisa, ela enfrenta o que tem que ser enfrentado. E uma pessoa medrosa é uma pessoa que se paralisou diante das situações. Então, a Bethany, nessa questão do surfer, ela foi muito corajosa. Ela foi corajosa na situação onde o tubarão pegou o braço dela, todo o processo, o sangue correndo, enfim, todo esse processo. Ela foi muito corajosa, ela se permaneceu firme e não, né, perdeu muito sangue. E em outros momentos, posteriormente, também ela foi muito corajosa, ela se superou. Então, às vezes, diante de uma limitação, a gente pode dar, às vezes, desculpas, a gente pode dar motivos para parar. Só que esses mesmos empecilhos, esses impedimentos, pode ser um motivo muito forte na sua vida para você seguir em frente. Então, depende de você essa questão, se o que acontece é um motivo para avançar, para crescer, ou para você estagnar ou parar. É uma decisão sua. E a Bethany, ela seguiu em frente, apesar dos desafios, que foram muitos ali. Porque aí, o que aconteceu? O que ela vivenciou? Ela estava sem braço, e no momento que ela ia no mercado, as pessoas olhavam, olha o braço dela. Né? Existe esse pré-conceito das pessoas, né? Esse conceito que vem antes. Só que ali, a Bethany, Paloma, seja bem-vinda, né? A Bethany, ela estava ali, ela seguiu muito mais além, vamos dizer assim, do que muita gente estava ali, né, nesse preconceito, ela não vai conseguir e tal. E aí, um outro ponto importante, na competição que ela está, após o acidente, e ela começou a treinar, ela viu a possibilidade, ela quis seguir essa questão do surf, mesmo sem o braço, ela seguiu. No princípio foi muito desafiador, ela teve algumas dificuldades. E nessa dificuldade, existia uma rival, vamos dizer assim, inimiga de competição, que era muito acirrado essa competição. E em nenhum momento essa rival, ela tratou ela como se fosse uma deficiente, que ela tivesse faltando alguma coisa, enquanto as outras pessoas estavam muito cheias de dedos em relação a ela, sobre a capacidade do estado que ela estava. E essa rival, em nenhum momento ela olhou isso, ela continuou competindo. E aí, outra coisa, que é uma fala bem da Bethany, ela fala o seguinte, no momento que essa rival ganha, em um dado momento do filme, ela fala o seguinte: você foi a única que me tratou de igual para igual. Até os juízes, naquele momento ali no filme, fala assim, nessa nova versão dela, nesse novo momento dela, para que ela adiantasse um pouco, né, por causa das braçadas. Como ela estava sem um braço, então essa braçada inicial para entrar no mar era mais demorada para ela.
e o juiz, né, fala para que ela se adiantasse, mas ela fala, não precisa disso. Então ela está realmente de igual para igual para todas as competidoras ali do surf. Então assim, até os nossos rivais, o inimigo, eles podem nos dar força. Foi o que ela falou. Foi um momento importante, o fato de ela ter tratado de igual para igual, ela deu mais força para ela buscar. Então, essa coisa da limitação, da questão dos rivais ou do inimigo, ele é um ponto, né? Não é que a gente vai ter inimigo, mas às vezes a gente fala que alguém toca justamente aonde dói. Essas pessoas são, vamos dizer assim, são luzes para nos mostrar coisas que a gente não está enxergando no nosso dia a dia. Então, em vez de inimigos, a gente pode dizer assim que são bênçãos na nossa vida, porque se não fosse ela, a gente não ia saber que aquilo estava aí e precisava de atenção. Então é uma forma de enxergar isso. Uma outra coisa muito importante que a Bethany cultivava muito, ela e em relação também à família, a gratidão. O quanto é importante a gente já agradecer pelo que já tem. E ela, a Bethany, ela cultiva muito isso. Então, quando a gente começa a cultivar a gratidão, a gente para de estar no estado onde está no lugar onde a gente não está de fato. Como seria isso? A gente está aqui insatisfeito com o que a gente tem e a gente começa a imaginar, começa a pensar nas coisas que a gente poderia conseguir. A gente fica mais na falta do que olhando para o que a gente já conquistou, o que a gente tem. Então, quando você entra nesse processo de olhar mais para o que falta, você perde a chance e a oportunidade de vivenciar, que são muitas coisas belas que a gente já tem, e a vida passa e depois você fica com aquele sentimento que, né, já passou, enfim. A gratidão leva a isso, a você aproveitar o que você já tem no seu dia a dia, pelas pequenas coisas, que foi o que a Bethany fez, e ela realmente fez isso de uma forma muito, muito bela. Uma outra coisa, um outro momento muito marcante do filme, foi quando a Bethany se olhou no espelho sem o braço. Eu posso dizer que ali foi um choque de realidade. Ela sabia que ela tinha perdido o braço, mas no momento que ela vê, o impacto daquilo é muito maior. E aí eu posso fazer uma relação disso em relação a gente. Se você experimentar, olhar no espelho, você está ali, no seu você começando no seu dia, algum momento do dia, você se olhar no espelho, você vai perceber algo diferente em você. Se olhar no olho, você vai perceber algo diferente. E você vai enxergar coisas que você não enxerga. Vai dar um outro impacto. Então, o se olhar no espelho é se olhar de fato. Olhar para si. Né? Antes de talvez das outras coisas. Né? Esse espelho ele tem essa simbologia de você se olhar. Aí a pergunta é, você tem se olhado o suficiente para ver o que é que de fato está acontecendo com você? O que é que você está sentindo? Porque a partir disso, aí você se reconhecer, conhecer suas qualidades, conhecer, talvez, olhar talvez os seus defeitos e poder de fato aceitar, né, quem você é. Então essa simbologia desse espelho. Então esse filme traz esse impacto. E é bem um choque nessa nova realidade para Bethany. Ela tem que se adaptar. O que foi o processo de Bethany? Adaptação e reaprender, a reaprender o que ela já, a vida que ela levava, ela já não estava levando mais daquele jeito e ela precisou se readaptar.
reaprender algumas coisas, como fazer algumas coisas. Então isso também me traz um outro aprendizado, que quando essa verdade, né, essa crença essa verdade que a gente tem quebra e cai, a gente se depara com uma outra realidade. Às vezes, né, a questão de uma perda de alguém, a gente precisa readaptar essa nova realidade. São momentos difíceis, né, de muita dor, mas a gente precisa readaptar. E essas crenças limitantes, quando a gente supera, né, a gente precisa superar. Então é importante a gente dar esse salto na nossa vida. E aí, né, como eu falei, a questão do propósito, por pior que seja aquela situação na nossa vida, a gente pode pensar que o quanto, né, o nível de desafio daquilo é proporcional a algo bom que pode acontecer. Ou então aquilo que é o mais terrível possível que aconteceu na nossa vida, a gente pode pensar que é proporcional ao nosso crescimento, né, e o salto que a gente pode dar. Então, se a gente começa a enxergar as coisas que a gente passa, por pior que sejam, dessa forma, eu sei que lá na frente vai ser algo muito bom. Aí você vai começar a entender por que foi daquele jeito. Então você começa a dar sentido a isso. Então daí, acreditar que algo bom, mesmo de uma tragédia, que poderia ser uma tragédia, algo muito bom pode acontecer a partir disso. E assim, quando você supera uma limitação, seja física ou emocional, qual é o sentimento que vem? Um sentimento de liberdade, um sentimento de felicidade. Então, isso nos toma de um jeito tão forte. Quando você vence, um sentimento de capacidade, um sentimento de confiança e segurança em você. Não sei se vocês já lembram desse momento, né? Esse momento de algo que você achava que você não ia conseguir, mas você foi lá e fez. Você foi lá e conseguiu. Você se desafiou. Quantas vezes é necessário a gente se desafiar por esse limite? Esse limite que nós nos colocamos. No caso da Bethany, no filme, ela, né, aconteceu, né, ela perdeu o braço. E a gente coloca limites. Não é um braço, mas é um limite que a gente coloca emocionalmente. E a gente precisa superar isso. Se readaptar, reaprender a lidar, a vivenciar, a enfrentar certas coisas. Talvez se eu não enfrentei ainda, talvez eu não estou sabendo lidar, mas eu estou procurando formas disso. É importante que você encontre formas, olhe para a solução. Quanto mais você olhar para o problema, mais aquilo vai ganhar uma proporção maior fica. Quanto mais eu olho para a solução, mais soluções eu vou achar em relação àquilo. Então assim, então no momento que você supera essa limitação, aquela limitação passa a ser um presente para você. E uma outra coisa que era muito interessante, né, um outro ponto que aconteceu no filme, uma das preocupações da Bethany era em relação a namorar, né, porque ela pensou o seguinte, que quem é que vai gostar dela sem, né, ela como adolescente, como mulher, sem o braço. E aí ela estava junto da mãe e a mãe falou o seguinte: quem gostar de você vai gostar do jeito que você é, assim, desse jeito. Então quando ela fala isso, e é uma verdade,
né, essa preocupação dela, e no caso é uma preocupação que a gente pode ter. E se o outro não gostar? Isso no caso dela, né, fazendo essa analogia, no caso dela era o braço. E no nosso dia a dia, Rosângela, seja bem-vinda. E no nosso dia a dia, a gente está pensando naquele defeito que a gente tem comportamental, naquela questão emocional. E se o fulano não gostar, né, em relação a isso? Então, essas limitações, se não gostar disso, se não gostar daquilo em mim, como vai ser? Então, a limitação física, ela representa no filme, para a gente, a limitação emocional. A gente talvez fique muito preocupado com essa aceitação dessa outra pessoa, dessas outras pessoas. E aí a gente o quê? Se limita. Então a mãe fala o seguinte: se a pessoa gosta realmente de você, vai gostar do jeito que você é. Então, nesse momento, eu tiro isso como aprendizado. Às vezes a gente fica preocupado demais e acaba não fazendo, não vivenciando a vida. Então, elimine essas verdades limitantes que talvez você tenha, porque pode estar te privando de você vivenciar o melhor. Pode ser uma profissão, pode ser talvez uma amizade, até um relacionamento amoroso. Então esse filme, ele, assim, né, eu falei que tem muitos aprendizados. Eu espero que eu possa trazer todos os aprendizados desse filme, porque são muitos aprendizados, e além de aprendizado, ele emociona. Uma outra coisa importante, é bem interessante a questão de, no momento que a Bethany, ela começa o treinamento depois que ela está sem o braço. Quem é o treinador dela é o pai. E ele fala o seguinte para ela: não vai ser fácil. Sabe o que ela responde? Não precisa ser fácil, basta ser possível. Então, assim, quem disse que a vida é fácil em muitos aspectos? Não precisa ser fácil. Você está esperando que seja fácil? Talvez ela não vai ser fácil, mas não precisa ser fácil. Ela precisa só ser possível. E no momento que a vida passa a ser possível, ou você acreditar que é possível, passa de fato acontecer a possibilidade. Então é isso que eu aprendo. No momento que eu vejo a possibilidade, eu vejo que é possível, eu começo, aparece mais possibilidade daquilo acontecer. Uma outra coisa importante desse filme, é a questão de Bethany, é que a nossa vida tem vários aspectos, tem vários pilares, tem 11 pilares. Então vamos pensar que naquele momento a Bethany só via a questão do surf. Talvez a questão da amizade existia também, mas com mais força a questão do surf. Só que ela só, vamos dizer assim, não olhou, né, para as outras partes dos pilares da vida dela. E no momento que aconteceu isso, né, ela tirou o tubarão, arrancou o braço dela, ela começou a olhar as outras coisas. E aí ela começou a dar sentido os outros pilares da vida dela. E a vida dela começou a ganhar realmente sentido de verdade. E um outro ponto, né, ela, num dado momento, de fato ela vai ajudar essa comunidade de pessoas, não sei se foi da Indonésia, algum lugar onde tinha praia e houve um maremoto.
E ela faz esse movimento, esse gesto de estar ajudando essas pessoas. E no momento que ela vivencia aquilo, ela vê o quanto de gente, né, dos problemas, das situações que as pessoas passam. E ela conseguiu enxergar que ela poderia, ela estaria, vamos dizer assim, ela conseguiu ver que ela tinha muitas coisas para agradecer, que ela tinha muitas coisas para vivenciar. Quando ela volta desse local, ela realmente toma decisões na vida dela de superar alguns limites. O que ela achava que era limite, no momento que ela está ali em uma outra situação, em outro contexto, onde tem pessoas com mais problemas, ela vê que realmente ela, vamos dizer assim, que era filha de Deus, né? Ela tinha tudo que ela tinha era a melhor coisa. Então o que eu aprendo com isso? Dependendo da sua referência, para onde você olha, aonde você compara o que você está vivendo, talvez você compara a sua situação com outras pessoas ou outras pessoas em outras situações, dependendo dessa referência, aquele problema pode ser maior ou menor para você. No caso dela, ela foi por uma situação realmente, pessoas estavam sem comer, sem lar, perderam famílias. E no caso ela ali naquele momento, ela refletiu que ela tinha uma família. Mas eu estou citando isso só como exemplo para que vocês entendam. Então, depende da referência. Então, essa régua que você colocar para as coisas vai fazer você se sentir para cima ou para baixo. A régua é sua. Você que coloca. A referência para onde você vai olhar é você que olha. Então, vai determinar o que você sente, a sua visão, enfim. E uma outro aprendizado que eu tive com o filme mesmo que você faça uma coisa desafiadora, talvez para algumas pessoas seja falar em público, para algumas pessoas fazer alguma atividade do trabalho que é desafiador. E aí mesmo que você se direcione para aquilo, e mesmo assim que você não consiga realizar, alguém vai te aplaudir só pelo fato de ter feito aquilo. Então, se no caso de Bethany, ela entrou na competição e teve um dado momento que ela, né, algum momento de competição, ela não conseguiu alcançar os primeiros posições. Mas ela estava no estado tão de êxtase por ter conseguido surfar naquele momento, que ela ficar no primeiro, quarto, quinto, sexto, 10º lugar, para ela não fazia diferença, porque ela já tinha conseguido uma vitória maior, que foi fazer aquilo. E o fato de não estar no primeiro lugar ou não é um detalhe, né, muito pequeno pelo crescimento, pelo que ela fez, pelo feito. Então assim, não importa muito se a gente espera conseguir aquilo, mas se você fizer algo que é muito desafiador e não conseguir, né, aplauda você por ter feito, porque tem muita gente que nem fazer fez, mas você fez. E aí, a partir do momento que você faz, você é inspiração para as outras pessoas a fazerem também. Então, nesse sentido, por menor que seja esse vencer esse desafio, quando você se dispõe a fazer, esse fazer vai inspirar. Tem muita gente que não tem coragem de fazer algumas coisas. Quando vê alguém fazendo, é aquela coisa: eu também posso. Se o fulano de tal fez, eu também posso. Então isso é um estalo para a nossa vida emocional,
porque é bem assim que funciona. Então não menospreze o que você faz e também não menospreze aquilo que talvez você não consiga, porque você fez, você partiu para cima, você quis superar. Se caso você não conseguiu, né, não conseguiu na verdade baseado no ideal, tem problema, você fez, você foi em direção àquilo. E esse movimento pode ser algo que pode influenciar uma pessoa que você não está nem vendo, não está nem notando, mas a sua ação pode ser inspiração para essa pessoa. Então eu aprendo isso com o filme. E aí uma coisa, né, para a gente começar a se encaminhar, você que está assistindo, quiser colocar alguma coisa, se sinta à vontade. Tem uma passagem no filme que fala assim, um repórter vai fazer uma pergunta para a Bethany, e ele pergunta o seguinte: se ela pudesse escolher em não passar por aquilo que no caso o acidente, né, o tubarão pegou o braço dela. Então, se ela pudesse escolher não passar por isso, o que ela escolheria? Ela passaria novamente por isso? E aí ela responde: sim, eu passaria por tudo isso. Por quê? Aí é mais interessante ainda. Porque talvez porque passando pelo que ela passou, ela teve a possibilidade de abraçar muitas pessoas que talvez com os 2 braços ela não teria a oportunidade. Ela responde dessa forma. Então assim, né, qual é o sentido dessa metáfora aí? Ela tocou várias vidas. Ela inspirou muita gente. Talvez se ela tivesse 2 braços, isso não ia acontecer, ela não ia tocar tanta gente. Então esse sentimento, ela conseguiu virar a chave. Ela percebeu que aquilo passou a ser uma dádiva. E uma frase, né, pra gente, de reflexão pra gente, se você tiver fé, tudo é possível. O fim é só o começo. O fim é só o começo. O que você acha que é o fim, acabou ali, é um começo de uma nova história. É um começo de algo talvez diferente, algo que vai talvez impactar de forma positiva na sua vida. Então é um fim de um ciclo e uma abertura de outro ciclo. Valéria, seja bem-vinda. Grande Master Coach. Então é importante a gente ter essa coisa, esse fechamento. O fim não é só o fim, é um começo de uma outra jornada. Pode ser uma nova página na nossa vida. Isso você que vai escolher o que esse fim representa e qual o novo significado que você vai dar. Então é isso, né? O filme de hoje foi So Sufi, né? Coragem de Viver. Eu me emocionei muito com esse filme. Eu já assisti várias vezes e toda vez que eu assisto emociona. E o meu convite é que você assista, porque realmente são vários aprendizados, né? Eu anotei, vi, e você vai assistir, vai ter outros aprendizados. Então vale muito a pena você assistir, que você possa de fato ter esse filme como inspiração para você vencer os seus limites, né? A Valéria sabe, né, o quão maravilhoso é esse filme. Então todos os limites que você pensa em ter, né, existir na sua vida, que esse filme seja uma inspiração para que você elimine esses impedimentos. Porque a limitação, muitas vezes,
na nossa vida, quem coloca é a gente. E da mesma forma que a gente colocou, construiu isso, a gente pode reconstruir, pode eliminar isso. Basta você ter essa clareza, o quanto de potencial você é e tem e pode superar isso mais e mais na sua vida. E eu agradeço, né, imensamente a cada um de vocês, parabenizar, poderem estar em outro lugar, mas escolher estar aqui, e que essa missão, né, de estar toda quarta-feira aqui trazendo aprendizados para você colocar em prática, para que você possa realmente tornar a sua vida muito melhor. Então toda semana, né, quarta-feira, circuito de filme. Dia de quinta-feira eu trago assuntos relacionados à psicologia, ao coaching, à saúde emocional. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, trazendo temas do digital, do marketing digital, para que você possa estar cada vez mais, você que está começando no digital, não tem noção nenhuma, você que está no intermediário em termos de formação, avançado, essa live dia de segunda-feira também é para você, né? Eu criei essa mentoria 360 graus para justamente auxiliar essas pessoas e trazendo temas toda segunda-feira nesse mesmo horário. Dia de terça-feira com a Lorena, que foi minha paciente, trazendo temas de maternidade, os desafios que são a mãe, né? A mulher que se tornou mãe. Então são muitos desafios e ela traz a experiência dela e é bom para a gente trocar esses aprendizados. Então, gratidão, que a semana de vocês seja abençoada, como a minha tem sido. Eu transbordo na vida de vocês, muitas coisas boas vão acontecer, de boas notícias também vão acontecer na vida de cada um de vocês, tá? Gratidão, um forte abraço a cada um de vocês, até a próxima.